As tribos perdidas de Israel. Quando as pessoas se referem às tribos perdidas de Israel, geralmente têm em mente as 10 tribos do Reino do Norte que caíram na Assíria por volta do ano 722 a.C. Essas tribos são Ruben, Simeão, Levi, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon e José. Estas tribos são Ruben, Simeão, Levi, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon e José. A maior parte dos habitantes do Reino do Norte foi deportada para a antiga Assíria. Muitos dos judeus que permaneceram na terra casaram-se com pessoas de Cuta, Ava, Ramate e Sefarvaim, que tinham sido enviadas pelo rei assírio para habitar Samaria. Assim, continua a história, as 10 tribos do norte de Israel foram perdidas para a história e exterminadas ou integradas noutros grupos de povos. Esta narrativa, porém, baseia-se em inferências e hipóteses e não num claro ensinamento bíblico. Há muitos mistérios, lendas e tradições sobre o que aconteceu às 10 tribos perdidas de Israel. Uma lenda diz que as 10 tribos migraram para a Europa. Outra lenda diz que as tribos migraram até a Inglaterra e que todos os anglo-saxões de hoje são, na verdade, judeus. Um número surpreendente de grupos em todo o mundo reivindica a descendência das tribos perdidas. Pessoas na Índia, Nigéria, Etiópia, Paquistão, Afeganistão e América do Norte reivindicam essa ascendência. Outras teorias comparam os japoneses ou os índios americanos às 10 tribos perdidas de Israel. A verdade é que as tribos perdidas de Israel nunca se perderam de facto. Muitos dos judeus que permaneceram na terra após a conquista assíria voltaram a juntar-se a Judá, no sul. Mais tarde, a Assíria foi conquistada pela Babilônia, que invadiu o reino do sul de Israel, deportando as 2 tribos restantes, Judá e Benjamim. Os remanescentes das tribos do norte terão feito parte das deportações babilônicas. 70 anos mais tarde, quando o rei Ciro permitiu o regresso dos israelitas a Israel, muitos deles regressaram a Israel para reconstruir a sua nação. A ideia de que 10 tribos de Israel estavam perdidas é falsa. Deus sabe onde estão as 12 tribos, e como a própria Bíblia demonstra, todas elas estão representadas. No final dos tempos, Deus chamará testemunhas de cada uma das 12 tribos. Portanto, é óbvio que Deus tem mantido um registro de quem pertence a cada tribo. Nos evangelhos, a profetisa Ana era da tribo de Asher. Ana não se perdeu de todo. Tanto Zacarias como Isabel e, portanto, João Batista são da tribo de Levi. Jesus promete aos discípulos que eles se sentarão em tronos que julgarão as 12 tribos de Israel. Paulo, que sabe ser da tribo de Benjamim, fala da promessa cujo cumprimento esperam que as nossas 12 tribos alcancem, servindo constantemente a Deus de dia e de noite. Note-se o tempo presente. Tiago dirige a sua epístola às 12 tribos que estão na dispersão. Em suma, as Escrituras provam que as 12 tribos de Israel ainda existem e estarão presentes no reino messiânico. Nenhuma delas está perdida. Anos mais tarde, em 587 a.C., o reino de Judá teve o mesmo destino, mas às mãos dos babilônios, sob o reinado de Nabucodonosor II, que levaram os habitantes de Judá para o famoso exílio na cidade de Babilônia. Ao contrário dos assírios, os babilônios ou neocaldeus não dispersaram a população judaica com os habitantes de Israel deportados. Em vez disso, permitiram que vivessem num bairro da cidade de Babilônia até anos mais tarde, em 538 a.C., quando Ciro, o Grande da Pérsia, derrotou os babilônios, tomou a sua capital e permitiu que os hebreus regressassem a Israel, reconstruíssem o seu templo e mantivessem um estado de semi-independência até a queda do Império Persa em 332 a.C.
Mas o destino dos que foram deportados para Nínive é mais obscuro. Escravizados em massa, foram dispersos por todo o Império Assírio, e tudo indica que foram absorvidos pelas populações locais. Não há provas históricas de que os israelitas raptados pelos assírios tenham conseguido fugir no final do domínio assírio, e muito menos como um grupo organizado. Também não existem provas nos registros assírios de que tenha existido uma comunidade hebraica a funcionar no seu seio. No entanto, ao longo da história recente, a lenda das tribos perdidas tem sido explorada, trazendo-as para os lugares mais improváveis e improváveis, como o coração do continente americano. Os mórmones afirmam que um povo branco viveu no que é atualmente os Estados Unidos e foi visitado pelo próprio Jesus Cristo. Até mesmo a população indígena da América do Norte foi considerada descendente dessas tribos, como observado em 650 por um adivinho britânico chamado Thomas Thorogood, que era um pregador em Norfolk e publicou um livro chamado Jews in America, or Probabilities of the Americans Being of That Race. O historiador Tudor Parfitt Asterisk detalhou recentemente os vários povos de diferentes continentes que reivindicaram descendência das tribos perdidas de Israel, incluindo africanos, como os Lemba, da África Austral, alguns japoneses e muitos outros grupos. O fascínio pelo destino das tribos desaparecidas continuará, sem dúvida, a assombrar muitos crentes em lendas místicas. Com a fundação do Estado de Israel em 1948, alguns israelitas promoveram o conceito de que a verdadeira restauração não seria alcançada até que as 10 tribos perdidas fossem encontradas. Foram criados institutos de investigação para utilizar os novos conhecimentos científicos do ADN e os estudos do genoma. Utilizando amostras de ADN de povos de diferentes regiões da Ásia e de África, foi estabelecido que existe alguma ligação entre os traços dominantes dos povos semitas do Médio Oriente, incluindo árabes e judeus, embora estes traços tenham sido misturados ao longo dos séculos com estirpes genéticas locais. A busca continua.